A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e eu fico muito feliz de estarmos em nosso canal. E nós estamos continuando a falar sobre a educação cristã. E o nosso foco nesses últimos vídeos tem sido falar das escolas de formação de líderes. Nós falamos sobre a escola dos profetas e também sobre Jesus na sua formação, como que Jesus formou os seus liderados. E eu gostaria de falar hoje com você a respeito da continuação do ministério de Jesus na formação de líderes, que é a questão da expansão da igreja, tá? Quando Jesus foi assunto aos céus, a Bíblia vai dizer que aproximadamente 500 irmãos estavam com ele. Logo na sequência, quando nós chegamos ali no cenáculo, existe 120 irmãos reunidos ali, aguardando o cumprimento da promessa. Quando o batismo com o Espírito Santo vem e Pedro faz a sua primeira pregação, tá? Ele vai começar da mesma forma que Jesus começou, da mesma forma que João Batista começou. E a mensagem é exatamente um espelho do que o seu mestre fez. E a mensagem é simples: arrependam-se. Como ele começou? Da mesma forma que o mestre. Tá? Então nós vemos aí a continuidade do ministério de Cristo através do apóstolo. Da mesma forma que João começou o seu ministério, da mesma forma que Jesus começou o seu ministério, não somente Pedro, mas a igreja começa também o seu ministério de ensino. Porque quando nós voltamos ali para Mateus 28, a grande comissão de Cristo não é somente pregar o evangelho, é pregar o evangelho para que haja conversão, mas também ensinar a todos a guardar as palavras. E na continuação, em Marcos, é levar aqueles que se converteram, conheceram a palavra, a continuar a pregar. Então nós vamos chegar em Atos 2 e nós vamos ver a igreja crescendo, mas crescendo como? Na comunhão, no partir do pão e na doutrina, ou seja, num conjunto de ensinamentos. Então os apóstolos não estavam somente pregando, levando o evangelho a todas as pessoas. Eles estavam o quê? Eles estavam ensinando as pessoas metódica e sistematicamente a guardar todas as palavras de Cristo. Tá? Não havia ainda em Atos 2 um livro, um manual ou uma Bíblia. Tá? Então o que acontecia? Os discípulos, aqueles que vivenciaram as experiências com Cristo, iam passando de um para o outro, né, de forma oral, o que eles tinham visto e vivido. Então a igreja começa a crescer. Existe um desenvolvimento ali, ok? Tá. Daí nós vamos chegar em Atos 5, 6, 7, e nós vamos ver que a igreja começa a ser perseguida, porque no meio da igreja já havia uma grande quantidade de sacerdotes, uma grande quantidade de escribas, homens versados na lei, versados na palavra, que ao conhecerem Cristo, eles tiveram luz sobre tudo aquilo que eles aprenderam. Né? Então o que eles vão fazer? Eles vão levar a mensagem do evangelho baseado em tudo aquilo que eles aprenderam na sua vida a respeito do Velho Testamento como conhecemos.
Então, a igreja ela começa a crescer, começa a se expandir, tá? De tal maneira que nós vamos ver em Atos 8 a igreja sendo, vamos dizer assim, expulsa do comodismo que eles estavam em Jerusalém pela perseguição. Quem é o perseguidor? Paulo. Né? Quem é o perseguidor? A grande ferramenta de perseguição é Paulo. Então nós vamos ver ali a igreja sendo expulsa. E o que vai acontecer com a igreja expulsa? Ela vai sair pregando de cidade em cidade. Então a primeira coisa que se faz, se prega o evangelho com poder, com dons, com maravilhas. Subsequente, vem a área de ensino, que é trazer aqueles conversos a ouvir detalhadamente agora sobre a fé que aprenderam. É a questão do discipulado, que hoje a maioria das igrejas não faz. O que é o discipulado? É você trazer aquela nova pessoa que veio a Cristo, aquela nova criatura. O que é o discipulado? É trazer a nova criatura, aquela pessoa que aceitou a Cristo, para sentar e ouvir a palavra de Deus, para que ele compreenda quão grande é o trabalho de Deus e da igreja e do evangelista em levar a salvação a eles. Então, irmãos, a igreja ela vai sendo formada e ela vai sendo ensinada, de tal maneira que quando nós chegamos em Atos 13, nós vamos ter uma informação, e eu vou ler para você, uma informação muito importante. E a informação em Atos 13 é esta: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado de Herodes o tetrarca, e Saulo. Tá? Então, o que nós estamos encontrando aqui? Nós estamos encontrando uma igreja que já tem uma forma, a igreja de Antioquia já tem uma forma, ela já tem uma organização, tá? E o que há nesta igreja? Existem profetas e existem doutores. Quem são esses doutores? Homens e mulheres instruídos na palavra de Deus, aptos a ensinar. E nós vamos ver entre eles a figura do irmão Saulo, irmão Paulo, que já havia se convertido, e a exemplo dos sacerdotes de Jerusalém, quando Paulo se converte, a seu ímpeto é sair pregar. Mas o que ele vai fazer? Ele vai para o deserto da Arábia e vai passar ali 3 anos e meio. E segundo ele, no livro de Gálatas, o que está fazendo? Ele está recebendo de Cristo, certo? As revelações de Deus. Durante 3 anos e meio, ele está aprendendo de Jesus. O que ele está fazendo? Ele está pegando tudo aquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo, tudo aquilo que toda a sua vida ele aprendeu sobre o judeu, a promessa, o Cristo do judaísmo, e ele está lançando a luz do evangelho sobre aquelas palavras. De tal maneira que quando nós vamos estudando as cartas de Paulo, o que nós vamos revendo? O que nós vamos vendo? Nós vamos vendo Paulo, ele trazendo algumas revelações de Deus, mas a grande parte
da carta de Paulo, dos ensinamentos de Paulo, são releituras do Velho Testamento, aonde Paulo vai pegar o Velho Testamento, vai trazer a luz da palavra de Deus e vai lançar para nós uma visão cristocêntrica. Tá? Então, quando nós chegamos em Atos 13, e Atos 13 deixa bem claro que havia em Antioquia, certo, um colegiado de profetas e doutores, existe ali a preocupação na formação de líderes. Porque quando você olha a Atos 13, o único nome conhecido ali é Barnabé, certo? É Barnabé, que já estava com os 12 lá no dia de Pentecostes, já esteve com eles em Jerusalém. O resto não está. Então o que nós compreendemos? Que em Atos 8, eles saíram pregar, chegaram em Antioquia, e Barnabé auxiliou na formação desta igreja, tá? E dando esta cara tanto missionária quanto ensinadora da igreja. E quando nós vemos Paulo pregando, ele vai formando igrejas, e o que ele vai deixando nas igrejas? Ele vai deixando líderes, homens capazes de dar continuidade à igreja recém-nascida. Então, no pouco tempo, muito tempo que Paulo está ali, ele vai trazendo homens para o seu lado, e esses homens vão aprendendo com ele, e quando ele sai daquela igreja para ir a outra, ele vai deixar homens preparados ali para dar continuidade. Então, a igreja que nós chamamos primitiva, tá? Ela tinha uma grande preocupação na continuação da sua liderança. Ele não se preocupava simplesmente em pregar. É muito importante nós pregarmos, é muito importante nós evangelizarmos, mas nós também precisamos olhar com muito carinho a questão do discipulado, do ensino, do crescimento da igreja. Do crescimento da igreja, não só em termos numéricos, mas em termos do conhecimento de Cristo. Então, a igreja de Antioquia tinha essa visão. E foi no meio desta visão que Paulo e Barnabé são tirados da igreja e enviados ao campo, porque eram homens aptos a ensinar, a ganhar almas e ensinar as almas a servir a Cristo. Tá? E nós vamos ver que Paulo ele vai continuar com esta visão. Daí ele vai fazer o quê? Vai treinar Lucas, vai treinar Timóteo, vai treinar Tito, Epáfras e um número imenso de homens e mulheres para que o evangelho cresça de todas as formas. Ele vai encontrar Priscila e Áquila, mas também ele vai encontrar Apolo, que era um grande pregador, eloquente, erudito, mas ainda não tinha o pleno conhecimento de Cristo. E o que vai acontecer? Priscila, Áquila e Paulo vão discipular Apolo, tá? Para que ele tenha maior condições de testemunhar do Evangelho de Cristo. Então existe todo um processo de discipulado, formação, e em todas as igrejas que Paulo passa, existe essa formação. Então a igreja primitiva, ela tinha essa visão de formar líderes, de formação de líderes, certo? Naquele bom estilo, anda comigo, aprende comigo para aplicar quando chegar o seu tempo. Esta precisa ser a nossa visão de liderança. Tá? A visão de
colocar pessoas do nosso lado para aprender conosco. Como eu já disse em vídeos anteriores, a maior frustração de um líder, imagino eu, deve ser chegar no final da sua carreira e não ter ninguém para dar continuidade, prosseguimento ao seu ministério, certo? A sua vocação. E Paulo trabalhava extensamente a preparar homens para a continuidade. A igreja primitiva, nós vamos ver que não somente Paulo, mas, por exemplo, Pedro. Pedro tem um grande discípulo que vai transcrever suas memórias. Quem Pedro tem? Pedro tem a Marcos, tá? Sobrinho de Barnabé, que teve um desentendimento com Paulo, mas depois se firmou como um discípulo, se firmou no ministério, né, juntamente com Pedro. Então, quando nós lemos o Evangelho de Marcos, basicamente nós estamos lendo as memórias de Pedro. Nós temos dois discípulos que conheciam a Jesus, tinham profundo relacionamento com Jesus, mas enquanto ele esteve no mundo, eles não o seguiam, que é Tiago e Judas, irmãos do Senhor, que logo após a morte de Cristo, tá? E a sua consequente ressurreição, eles vêm a se converter a Cristo e se tornam líderes reconhecidos. Reconhecidos. Provavelmente eles estão no meio dos 500 que viram a ascensão, estão no meio dos 120 que receberam o primeiro derramar do Espírito Santo. Então nós vamos ver que a igreja ela vai conhecendo líderes, por quê? Através de quem eles andavam, com quem você aprendeu. A grande credencial é esta: quem foi o seu mentor? Quem foi o seu discipulador? Com quem você aprendeu a trabalhar no ministério? Esta é a visão da igreja primitiva, tá? A visão de transformar o mundo através da liderança, tá? De preparar pessoas para assumir o bastão, porque a nossa vida cristã, ela é uma corrida de revezamento. Eu vou até uma parte. Eu preciso ter a certeza de quando chegar a minha vez de passar o bastão, tenha alguém apto, preparado para pegar o bastão no mesmo ritmo que eu estou andando. Isso que é interessante da corrida de revezamento, que eu estou correndo e a pessoa que vai pegar o bastão, ela tem de estar na mesma velocidade que eu. E como se faz isso? Uma grande preparação anterior, tá? Então, amados irmãos, essa é a visão da igreja sobre a formação de novos líderes. Deve ser a minha, deve ser a sua visão para a continuidade do Evangelho. Formar pessoas capazes de pegar o bastão sem deixar cair. Por quê? Porque o Evangelho é a grande boas novas que nós precisamos deixar de legado no final da nossa vida. Tá certo? Deus te abençoe. É muito bom ter você conosco. Eu queria pedir para você, se tem sido bênção para você esses vídeos, deixa aí o seu like, se inscreva, ative as notificações, que eu tenho certeza que será bênção para a sua vida e para a minha também. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.